Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, alcançar cada um de nós que estamos aqui. Que a bênção, a graça, o poder do Senhor, ó Deus, se manifeste sobre nossas vidas. Abra, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento agora, Pai, para que nós possamos receber a Tua palavra, que nós possamos receber a Deus aquilo que o Senhor tem preparado para nós, e que o Senhor fale conosco. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você que trouxe o seu livro, abra comigo, por favor, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14. E nós vamos ler a partir do versículo 22. Glória a Deus. Mateus 14, a partir do 22. Nós estamos falando sobre maldição do meio, a quebra da maldição do meio. Amém? Então vamos ler. Em seguida, ordenou que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E uma vez que despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Quando chegou a noite, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, Jesus veio até eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E puseram-se a gritar, cheios de medo. Porém, em seguida, Jesus lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas ao perceber o vento forte, teve medo, e começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando eles subiram para o barco, acalmou o vento. Então os que estavam no barco vieram e o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Pode sentar aí no seu lugar. Esse versículo, ou esse relato que nós vemos aqui, ele traz para nós algumas reflexões. E isso foi um fato que aconteceu depois que Jesus havia pregado, depois que Jesus havia ministrado no monte, depois que Jesus havia feito a multiplicação dos pães e dos peixes para aquela multidão que estava no monte. Aí a multidão ainda seguia Jesus, estava andando atrás de Jesus, e Jesus fala com os discípulos: olha, vocês podem pegar o barco e irem para outro lado, para outra margem, que depois eu vou. Eu acredito que alguns dos discípulos, se não todos, devem ter pensado: mas depois eu vai. Porque para atravessar para o outro lado é celular, não existia avião, não tinha outro meio para atravessar. Como é que isso vai? Mas, mesmo assim, sem entender como é que Jesus iria chegar lá, os discípulos obedeceram o que Jesus ordenou. Eles pegaram, entraram no barco e seguiram para outra margem. E Jesus ficou ali se despedindo do povo, da multidão que estava com ele. E depois que ele terminou de despedir da multidão, ele foi para o monte orar. Então isso nos faz pensar o seguinte: do momento em que Jesus liberou os discípulos para irem, até quando ele foi para o monte, já tinha passado um bom tempo.
Porque a Bíblia fala que tinha uma multidão lá, e fala que Jesus despediu todo mundo, então já tinha passado o tempo. E aí ele sobe para o monte para orar, e começa a cair a noite, e aqueles homens, provavelmente lá dentro do barco, a essa altura já tinha começado a ventar muito, e o barco estava sendo jogado de um lado para o outro, e as ondas batendo, e aqueles homens deviam estar preocupados, acredito eu, que pensando, como é que nós vamos fazer para chegar lá do outro lado? E alguém pode ter pensado, pior Jesus, porque nós ainda estamos aqui já no meio do caminho, Jesus está lá do outro lado ainda. Como é que ele vai fazer para chegar aqui com essa tempestade que está acontecendo? Quando nós estamos, ou nós focamos os nossos olhos em Cristo, nós, por mais que uma situação pareça absurda, por mais que ela pareça uma situação complicada, nós ainda acreditamos que ela pode se resolver, porque nós cremos que Deus é maior do que qualquer situação complicada que a gente vive. Amém? Você acredita nisso? Amém. E nós temos vários exemplos disso, né? Se eu pegar aqui e pedir para você vir aqui dar um testemunho de algo inacreditável que Deus fez na sua vida, eu tenho certeza que você vai ter um testemunho para dar. Tem certeza disso? Porque Deus faz o inacreditável acontecer. Mas para que Deus faça o inacreditável acontecer, é necessário que nós estejamos focados nele, que nós estejamos ligados nele, que nós vemos o que ele está fazendo e nos colocamos à disposição dele para ele fazer o que ele quer sobre as nossas vidas. Se aqueles discípulos não tivessem atravessado no barco do outro lado, talvez não teria acontecido o que aconteceu aqui no decorrer dessa história. Mas por que Jesus os mandou atravessar? Porque Jesus queria mostrar para eles que aquilo que eles iriam viver, aquilo que eles iriam passar, serviria para que eles crescessem ainda mais, espiritualmente falando, para que a fé deles aumentasse. E muitas vezes Jesus faz isso conosco. Ele permite que algo aconteça na nossa vida de forma que nos deixe com medo, que nos deixe preocupados com aquela situação, mas porque lá na frente nós vamos entender que aquilo que passou fortaleceu a nossa fé. E as discípulos estão lá, vento balançando o barco, onda batendo no barco. De repente, alguém olha lá no mar, do lado da praia, e vê um vulto andando sobre as águas. Os caras com medo. E talvez se eu e você tivéssemos cuidado, nós também ficaríamos. Porque até aquele momento eles não sabiam o que era aquilo. Pensa, você está numa situação balançando para todo lado, escuro porque já era de noite, não tinha iluminação nenhuma. De repente você olha lá e vê um vulto branco andando em cima da água. Misericórdia, o que é isso? De preocupar. Mas aí, quando Jesus percebeu que eles estavam com medo, que eles estavam preocupados, Jesus falou com eles: tenham bom ânimo, ou fiquem animados, fiquem tranquilos, relaxem, porque sou eu que estou aqui. Jesus estava falando para eu assim: calma, vocês estão muito apavorados. Sou eu que estou aqui. Eu não falei para vocês que vocês podiam ir para o outro lado e eu ia chegar lá? Estou chegando. E aí começa a questão relativa ao nosso tempo. Porque o que acontece? Quando Pedro ouviu Jesus dizendo que era ele, aí Pedro foi falando: não, peraí, se é o Senhor mesmo, então deixa eu ir aí, deixa eu encontrar com o Senhor, eu quero andar sobre as águas também. Pedro, naquele momento, ele se colocou numa posição de total
confiança em Jesus. Porque só alguém que confiasse naquele momento que Jesus era capaz de fazer ele andar sobre as águas e encontrar com ele lá onde ele estava, só podia fazer isso quem realmente confiasse plenamente que Jesus podia fazer. E Pedro fez isso. Falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, então deixa eu ir aí, eu quero encontrar com o Senhor. Aí Jesus virou para Pedro e falou: vem. Simples assim. Vem. Muitas vezes Jesus te chama para fazer alguma coisa, ou nos chama para fazer alguma coisa, e aí a gente fica naquela: Senhor, mas eu sou muito pequeno, Senhor, eu sou muito fraco, Senhor, eu sou muito tímido, Senhor, eu não sei falar, Senhor, isso, Senhor, aquilo outro, e Jesus só está falando com vocês aí. Vem. Porque quem garante que você vai caminhar e vai chegar do outro lado é a sua fé em Cristo Jesus. E quando Ele fala vem, você pode confiar em mim, porque você vai chegar onde você precisa ir. Pedro estava cheio de fé quando ele falou com Jesus: então deixa eu ir aí e ter contigo. E Jesus falou com ele: então vem. E aí Pedro começa a andar. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Eu não sei se acredito que alguns de vocês tenham visto aquele filme A Cabana. Já viram? A Cabana? A Cabana, ele é um filme que retrata, lógico que de forma lúdica, mas ele retrata a presença de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, ministrando sobre a vida de um homem que perdeu a sua filha e que estava com rancor no seu coração e queria matar o homem que fez mal à sua filha. E aí, tem um certo momento no filme que o rapaz que representa Jesus pega na mão do homem que estava sendo tratado, e eles estão diante de um lago. E aí ele começa a andar no lago, e aquele homem assustado, mas Jesus estava pegando na mão dele, eles começaram a andar no lago, ele foi andando pelo lago, e ele assustado, como é que ele estava andando sobre as águas? E chegou do outro lado. Na hora de voltar, fizeram a mesma coisa. E o filme, aconteceu. Depois, no final do filme, esse homem está lá reunido com a sua família no outro lado. Aí ele fala uma frase seguinte: ainda hoje eu fico sentado aqui e coloco, de vez em quando eu coloco o meu pé na água para ver se eu vou flutuar ou não. Mais ou menos isso. E não acontece. Ele coloca o pé lá e o pé dele afunda. Sabe por quê? Porque você só vai conseguir fazer o impossível se você estiver preso na mão de Jesus. Se não estiver seguro na mão de Jesus, não vai acontecer. Não vai. É só um filme, mas é assim que acontece. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus e confiando que Jesus tinha falado com ele, vem, ele continuou andando sobre as águas. Aí a Bíblia fala que de repente Pedro sentiu o vento forte. Perdeu o foco. Pedro deixou de estar aqui no alto e foi para o meio. Porque quando você está no meio, você não consegue enxergar as coisas de cima. E aí, quando ele saiu do barco, já estava ventando. O vento já estava lá, mas ele estava tão confiante em Jesus que ele não se preocupou com o vento. Ele saiu do barco e começou a andar, mas a hora que ele começou a prestar atenção no vento, ele perdeu o foco de Jesus. E aí ele começou a afundar. Todas as vezes que você deixar de focar os seus olhos em Jesus e começar a focar seus olhos nos problemas, começar a focar seus olhos nas dificuldades, começar a focar seus olhos naquilo que não é da vontade de Deus, você
afundar. E aí Pedro, quando se viu afogando, ele gritou desesperado: Jesus, salva-me! Porque ele sabia que a única condição dele ser salvo era se Jesus novamente estendesse as suas mãos para ele e o tirasse daquela situação. E a Bíblia fala que foi isso que aconteceu. Jesus estendeu as mãos. Quer dizer, Pedro já estava pertinho de Jesus quando ele afundou. Ele já estava chegando em Jesus, porque Jesus estendeu a mão e tirou ele da água e fez ele levantar. E continuou andando com ele sobre as águas. Jesus não tirou Pedro lá no fundo, onde ele estava, e lançou e ele caiu lá no barco. Não, Jesus tirou ele, fez ele flutuar de novo e continuou caminhando com ele sobre as águas até chegar no barco. Você pode até, em algum momento da sua vida, perder o foco e afundar, mas se você clamar pelo nome de Jesus, Jesus te pega pelas mãos, te levanta, te coloca no ponto onde você afundou, e você vai começar a caminhar a partir dali de novo com ele. E aí chegaram no barco. A hora que chegaram no barco, Jesus falou com os discípulos: vocês são uma turma de gente que não tem fé quase nenhuma. Vocês andam comigo, vocês ficam comigo, vocês vão fazer tudo que eu faço. Vocês estão comigo o tempo todo. E aí, numa situaçãozinha dessa aí, vocês ficam todo mundo desesperado. Vocês não acreditam em mim até hoje. Jesus chegou no barco, a tempestade parou. Quando Jesus chega em algum lugar, aquilo de mal que está acontecendo sai. Porque aonde Jesus está, o mal tem que sair. Mas falando aqui do nosso tempo, se você pegar e ver a Bíblia, a pessoa que está no meio é aquela pessoa que não consegue resolver nada na sua vida. Começa a fazer uma coisa, para. Começa a ter uma atitude, a tomar posição em alguma coisa, para. Eu quero aprender a tocar um instrumento. Aí você começa a aprender a tocar um instrumento, não, você é difícil demais, larga para lá. Eu quero aprender a costurar. Aí você vai lá, compra as linhas, compra agulha, compra uma máquina e senta lá e começa, faz uma, duas coisas. Não, isso é difícil demais e larga lá no canto. Eu quero começar a fazer exercício porque eu acho que eu preciso fazer exercício, porque eu estou precisando emagrecer. Aí você vai lá e compra uma bicicleta ergométrica, compra uma esteira, anda um mês na esteira da bicicleta ergométrica e encosta lá no canto da sua casa, fica lá tomando poeira. A pessoa que está no meio, ela não conclui nada que ela começa. Isso é uma maldição que tem que cumprir. Porque você está no meio, é a mesma coisa que você está em cima do muro. E Deus não gosta de quem fica em cima do muro. Deus não chamou para ele, para andar com ele, quem fica em cima do muro. Em cima do muro, você está pendente a cair de um dos dois lados do muro. E Deus, Ele não quer isso para nós. Ele nos dá a opção de escolha. Ele nos deixa escolher aquilo que nós queremos, mas Ele não quer que nós ficamos em cima do muro. A Bíblia fala que Ele coloca diante de nós duas coisas para nós escolhermos o que nós queremos: a bênção e a maldição. A Bíblia não fala: olha, você pode estar um dia na bênção e o outro na maldição. Não é assim. A Bíblia fala: você precisa escolher entre a bênção e a maldição. Você tem que escolher. Deus te dá a opção de escolher, mas Ele quer que você escolha. Ele não quer que você fique em cima do muro. Pastor, como é que você prova isso? Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia comigo aí. Apocalipse, capítulo 3. Você vai ver o que é que Deus faz com quem está em cima do muro.
esteja um dia na igreja, outro dia lá fora. Deus não quer que você esteja uma hora louvando a Ele e a outra hora falando palavrões. Deus não quer que uma hora você confie nele e outra hora você fique desesperado achando que não vai acontecer, tentando resolver com as suas próprias mãos. Deus quer que você tome uma posição, e dependendo da posição que você tomar, vai trazer um peso sobre a sua vida. Mas se você ficar no meio, você vai defender uma opção. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Isso aqui estava sendo dito para a igreja de Laodiceia, quando estava sendo, segundo relatos de João, as igrejas estavam sendo advertidas, e aí essa palavra aqui veio para a igreja de Laodiceia: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente, e por isso vomitar-te-ei da minha boca. Você pode ficar no meio? Quem não é frio e não é quente é o quê? Morno. Deus não quer ninguém morno. Ou você é crente e está com Ele, e anda com Ele, e vai com Ele até o final, ou você é frio e está longe dele, e Ele não tem vínculo com você. Agora, se você está morno, um dia você está quente, outra hora você está frio, e se um dia você caminha com Cristo, no outro dia você caminha longe dele, olha o que Deus estava falando para a igreja de Laodiceia: eu vou te vomitar daqui a pouco. É pesado isso, porque você faz som e põe para fora daquilo que não presta, que está dentro de você. Deus está falando com a igreja de Laodiceia: olha, do jeito que vocês estão vivendo aí, para mim não está prestando, não. Eu vou pôr vocês para fora. Eu vou expelir vocês. Ou vocês consertam, eu vou expelir vocês. E hoje em dia, infelizmente, tem muita gente ouvindo a mensagem desse evangelho e achando que pode ser de qualquer jeito e que vai ser salvo de qualquer jeito, dando um dia com Cristo e outro dia no mundo. E se você permanecer no meio, não tem como você ser abençoado, porque no meio não tem como. Para você ser abençoado, você precisa sair do meio e se decidir andar com Cristo. Você precisa decidir. A hora que você se decidir andar com Cristo, que você sair do meio, você já vai automaticamente parar de praticar as coisas que desagradam a Ele. Aí as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Começa a fazer as coisas e termine. Porque tem legiões de demônios por aí que são especialistas em fazer o homem desanimar as coisas. Demônios que são especialistas em fazer você desanimar as coisas. Você já viu, às vezes você quer fazer alguma coisa, você está com um projeto, você está com um plano, aí você, quando aquele plano vem no seu coração, na sua mente, você fala: nossa, eu vou fazer isso, e vou fazer assim, e vai dar certo, e não sei o quê, e começa, e se empolga, daqui a pouco, aquilo é a mesma coisa que pegar um balde de água fria e jogar no graveto que estava pegando fogo. Some. Aí, de repente você comentou com alguém lá, você ia fazer tal coisa, a pessoa falou: peraí, você falou que ia fazer isso, fazer aquilo, e aí? Ah não, eu desanimei, comecei a ver, isso é difícil demais, é complicado demais. A Bíblia fala, e é uma palavra que nós precisamos tomar para nós, e tomar posse dela, e que isso seja verdade na nossa vida. Eu posso todas as coisas. Todas as coisas. Para mim não tem nada difícil, para mim não tem nada impossível. É todas as coisas, não é algumas coisas não, não é poucas coisas não, não é quase tudo não, são todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Se Ele te fortalece, se Ele está no controle da sua vida, você pode tudo. Para que você pode ficar reclamando e chorando. É muito difícil, eu não estou bom. Até estava empolgado em fazer, mas eu comecei a fazer e fica difícil. Eu tenho um amigo meu, pastor, que ele fala o seguinte: se alguém fez, pegou para fazer alguma coisa e fez, eu também sou capaz de fazer. É assim? É. Porque se alguém teve a capacidade de fazer, eu que tenho a mente de Cristo, eu tenho que fazer também. Ah, mas essa não é a minha habilidade. Deus não está preocupado com a sua habilidade. Deus não age de acordo com a sua habilidade, não. Deus age de acordo com a vontade dele. Quando estava sendo construído o tabernáculo, a Bíblia fala que ele capacitou com o seu espírito os homens que estavam ali, para que eles começassem a moldar e a fazer os utensílios de dentro do tabernáculo. Quer dizer, aqueles homens até naquele momento eles não sabiam fazer, mas eles foram cheios do Espírito de Deus e começaram a fazer aquilo que eles não sabiam. E o mesmo Espírito de Deus que habitou sobre aqueles homens lá no deserto e que fez eles fazerem aquilo no tabernáculo é o mesmo que habita em nós hoje. Como é que a gente não dá conta? Como é que você não dá conta? Você precisa entender que quando a mente de Cristo começar a ser a realidade da sua vida, todas as coisas são possíveis para você fazer. Jesus, antes de ser morto, ele reuniu com os discípulos chorando, reclamando: como é que vai ser? O que é que vai ser de nós? O Senhor vai embora, e aí nós vamos ficar aqui, ó, e vai dar problema, e vão perseguir a gente, e vão matar a gente, e o que é que vai acontecer conosco? Aí Jesus foi falando para ele, falou aqui: continuem acreditando em tudo que vocês viram fazer. Continuem acreditando em mim, naquilo que eu ensinei a vocês fazerem. Vocês me viram fazer muitas coisas, mas vocês vão fazer as coisas iguais às que eu fiz, ou maiores ainda vocês vão fazer. Isso não foi só para os discípulos, não. Isso serve para mim e para você. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Glória a Deus. Ah, é muito difícil. Pode até ser difícil, mas não é impossível. Porque nada é impossível para Deus. Não tem impossível para Ele. Agora você quer sair do caminho dessa maldição de estar no meio? Tome posição a partir de hoje. Senhor, eu vou começar a fazer isso aqui e eu vou até o final. Eu vou até acabar. O meu pai já contou testemunho aqui. Quando ele comprou o terreno lá onde fez a nossa primeira casa, chegou lá para fazer demarcação da casa. Aí ele foi lá com o caminhão na casa do meu avô, pegar meu avô de manhã para levar lá para começar a construção. Aí quando ele chegou lá, meu avô olhou para ele e falou: cadê as ferramentas, cadê as coisas para a gente começar? Ele falou: não, eu não vou fazer mais nada. Eu desisti, eu não tenho dinheiro e não vou mexer com isso não. O meu avô não era convertido, o meu avô não era crente, mas ele virou para ele: você vai voltar lá na sua casa e vai buscar as ferramentas, vai comprar o que precisa comprar, vai voltar aqui para pegar a calça lá começar essa hora. É hoje. 4 sacos mesmo vai fazer a obra. Foi o que deu para comprar, mas começou a fazer. Por quê? Porque estava sendo vencido pelo demônio da maldição do meio. Antes de começar, já estava vendo só dificuldade. Mas Deus usou um ímpio, alguém que não era servo dele, para poder
não parou até acabar esse plano. Nem um dia. Sem dinheiro, sem saber da onde as coisas estavam vindo, sem saber o que estava acontecendo. Tinha dia que ele ia lá, trabalhava, fazia tudo, levantava as paredes do lado da casa. Quando chegava lá no outro dia, algumas pessoas tinham passado aí do lado das paredes, tudo tinha sido dentro do dia anterior. Não foi assim. Paredes tudo no chão. Pessoas entravam lá e tocavam as paredes tudo no chão. O diabo usando as pessoas para tentar desanimar. Mas tinha uma promessa. E quando tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, o inferno inteiro pode se levantar contra você, mas pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. É só se posicionar. É só sair em cima do muro, é só sair do meio. Se posiciona para o lado de Jesus, que vai ver as coisas acontecer na sua vida. Quem está no meio, quem está em cima do muro, tenta resolver as coisas com suas próprias forças. Aí ele vai jogar no tigrinho para tentar resolver a vida dele. Aí ele vai tentar na loteria. Ele vai tentar fazer isso, aquilo, outro para tentar resolver a vida dele. Mas quem está debaixo da mão de Deus sabe que quando Deus abre as portas do céu, ninguém é capaz de fechar. Por isso que às vezes a gente vê pessoas que têm um salário pequeno. Você olha para ele e fala, coitado, como é que a pessoa consegue sobreviver com esse salário? Aí você vê a pessoa, compra o terreno, começa a fazer uma casa com um salário desse tamanho. Aí você fala, mas peraí, eu ganho 5 vezes, 10 vezes mais que essa pessoa, eu não consigo fazer. Como é que essa pessoa consegue? Porque você está em cima do mundo, você está no meio e ela está na visão de Deus. Quando Deus estende as suas mãos, é a hora de você crescer. Não é com o seu recurso. Deus levanta pessoas para poder te abençoar e os recursos vêm na sua mão, você não sabe de onde. O irmão Taí já contou o testemunho dele aqui. Quando ele estava querendo comprar o caminhão, querendo resolver, ele já contou. Da onde que vai vir, como é que vai ser, não sei o que, de repente levantou uma pessoa que ele não esperava que fosse fazer daquele jeito e falou para ele, pode ir lá comprar. Dinheiro está aqui. Mas como é que eu vou te pagar? Se a gente vê depois. Porque quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele usa o ímpio para te abençoar. Quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele faz mover o impossível de coisas, de lugares que você nunca achava que ia acontecer. Mas você precisa sair do meio. Você precisa se posicionar do lado de Jesus. E quando Ele fala para você, vem, não preocupa com o vento, não preocupa com a tempestade, não preocupa com aquilo que está do seu lado, com as pessoas que estão tentando te desanimar. O que mais vai ter é gente tentando tirar você do foco. Dificilmente você vai achar alguém que vai tentar, que vai falar com você, eu estou com você dessa. Pode ir que eu te dou a mão e nós vamos juntos. Dificilmente. Vai ter gente para te desanimar. Não, você está doido, isso é difícil demais. Não, as coisas não são assim não, não é assim que funciona não. Mas, mais uma vez eu repito, quando alguém falar isso com você, você vai falar, cuidado, é difícil? É, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A nossa vida é movida pela fé. A nossa vida tem que ser movida por acreditar em Deus. É nas coisas que nós não conseguimos fazer. Aquilo que nós conseguimos fazer é fácil. Não tem mérito nenhum nas coisas que você adquire, na força do seu braço, você mesmo conseguiu fazer. Não tem mérito nenhum.
conseguiu fazer na volta do seu braço porque Deus te abençoou para você fazer. Senão nem isso você ia fazer. Se a bênção de Deus não tivesse sobre a sua vida, você não levanta nem da sua cama de manhã. Mas fique firme nesse propósito. Essa maldição que existe, de que você não vai conseguir, você vai começar e vai parar, que as coisas não vão andar na sua vida, em nome de Jesus, ela está sendo quebrada. Ela está sendo quebrada. E ela não vai mais dominar a sua vida. Ela não vai mais te parar. Você vai com um rolo compressor para cima do problema e vai passar por cima dele. Porque o general de guerra que está guiando com você, ele nunca perdeu uma batalha. E ele não vai permitir que você perca também. Então fique firme, se posicione antes, focar no seu alvo, que é Cristo. Não se preocupe com o que está do seu lado. Não se preocupe com as adversidades, com os problemas, com o vento, com a tempestade. Foque só em Cristo. Você vai chegar onde você tem que ir e as coisas vão acontecer, porque Ele te garante a sua vitória. Amém? Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus.